E fala galerinha, canal 1 mais 1, Danilo na área, para falarmos hoje a respeito de termos que compõem uma oração, termos essenciais para uma oração. O que existe numa oração? Existe uma composição certa para cada oração? Existe o que nós chamamos de termos essenciais. Há orações que podem ter, há orações que podem não ter. Porém, essencialmente, toda oração tem que ter sujeito e predicado. Mas o que seria sujeito? O sujeito, ele é o grande protagonista da frase. Nossa frase também é composta por verbo e o sujeito é aquele que está diretamente ligado à ação que o verbo representa. Fica difícil na teoria? Daqui a pouco a gente mostra alguns exemplos que fica bem fácil na prática para a gente descobrir onde que está o sujeito. E uma oração também é composta pelo predicado. Predicado é o restante da frase. Nós temos o sujeito que é o protagonista e o predicado é o restante da frase. E esse predicado ele é dividido em verbo, que nós já conhecemos os verbos lá quando nós falamos de classes gramaticais, né? Nós falamos lá sobre verbos. E complemento, como o nome diz, complemento, complementar, completar. É a parte da oração que completa a oração. Mas na prática, como é que isso funciona? Nós temos a frase aqui, então, o menino quebrou a janela. A primeira coisa que nós fazemos é identificar aonde está o verbo. O verbo de o menino quebrou a janela é o verbo quebrou. Lembrando que verbo, além de ser aquilo que representa uma ação, é toda palavra que pode ser colocada tanto no presente quanto no passado como no futuro. E quebrou é uma palavra que se encaixa em presente, passado e futuro. Quebrou. Quebrou é uma ação. Quando alguma coisa quebra, quer dizer que alguém quebrou. Quem quebrou? No caso, quem quebrou foi o menino. Então, o menino é o nosso sujeito. Porque ele é o protagonista da frase. Foi ele que quebrou a janela. Quebrou é uma palavra que representa uma ação e quem que executou essa ação de quebrar? O menino. Por isso que o menino é o protagonista, é o sujeito da frase. E a janela é o nosso complemento. Então nós temos sujeito, verbo e complemento, ou sujeito e predicado. O menino é o sujeito, quebrou a janela é o predicado, sendo que nesse predicado nós temos o verbo quebrou e o complemento a janela. Mas e agora nesse exemplo aqui? Nós falamos aqui em cima, o menino quebrou a janela. O menino é o sujeito porque ele é o protagonista. Quem quebrou a janela foi o menino, então ele é o sujeito. Mas e aqui? A janela foi quebrada pelo menino. O sentido da frase é o mesmo, só que agora, como se percebe, nós invertemos. Primeiro de tudo, assim como fizemos aqui, quem é o verbo? O verbo, que é uma composição de dois verbos, é foi quebrada. Se o verbo é foi quebrada, quem é o protagonista? O protagonista é quem foi quebrada. E quem foi quebrada? A janela. Então, neste caso aqui, a janela que é o sujeito. Aqui é o verbo. Por quê? Porque quem foi quebrada? A janela. Foi quebrada nosso verbo, o protagonista é quem foi quebrada. E quem foi quebrada foi a janela. Aqui, o verbo é quebrou. Quem é o protagonista? O protagonista é quem quebrou. E quem quebrou? Foi o menino. Então, aqui, o menino é o sujeito, quebrou é o verbo e a janela é o predicado. E aqui, foi quebrada é o verbo. Quem é o protagonista? O protagonista é quem foi quebrada. E quem foi quebrada foi a janela. Então, a janela é o nosso sujeito. Sujeito, verbo e pelo menino, agora é um complemento. Ou foi quebrada, tudo junto, é o nosso predicado. Então, a janela é o sujeito, foi quebrada pelo menino é o nosso predicado, que é dividido por foi quebrada é o verbo, pelo menino, complemento. Agora o nosso exemplo aqui, abriram a janela os bandidos.
Este exemplo aqui é para mostrarmos que necessariamente não é sempre que nós temos o sujeito no começo da frase. Nós pegamos agora dois exemplos que o sujeito estava lá no começo da frase, mas necessariamente não quer dizer que sempre vai acontecer isso. Como por exemplo, nesta frase aqui. Primeiramente, quem é o verbo da frase? O verbo da frase é abriram. Abriram é a palavrinha que representa uma ação e ela pode ser colocada tanto no presente, quanto no passado, como no futuro. Abriram. Abriram é uma ação, a ação de abrir. Quem abriu? Os bandidos. Então, os bandidos, apesar de estar no final da frase, é o nosso sujeito. Então, abriram a janela os bandidos. Os bandidos abriram a janela. Então, a janela é o nosso complemento. Ou abriram a janela é o nosso predicado. Então, apesar do sujeito não estar no começo da frase, ele pode aparecer no final da frase também. Então, atenção total a isso. E aqui fica uma dica muito valiosa que pode ajudar vocês em alguns casos, tipo nesse caso aqui, por exemplo. O verbo, que no caso aqui é abriram, ele sempre tem que estar em concordância com o sujeito. Ou seja, se o verbo estiver no singular, necessariamente e obrigatoriamente, o sujeito também tem que estar no singular. Mas, se o verbo estiver no plural, obrigatoriamente, o sujeito também terá que estar no plural. Então, abriram é uma palavra no plural. Se abriram é no plural, o sujeito tem que estar no plural também. Por isso que janela não pode ser o sujeito, porque janela está no singular. Abriram está concordando com os bandidos. Os bandidos abriram. Então, abriram está no plural. Os bandidos, que é a única parte que tem aqui que está no plural, é nosso sujeito. O sujeito concorda com o verbo. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural, e vice-versa. Se o sujeito estivesse no singular, o verbo também teria que estar no singular. Quer ver só? Nós temos aqui o exemplo que é praticamente a mesma coisa de cima. Abriu as janelas o bandido. Abriu é o nosso verbo e, como você pode ver, a palavra abriu está no singular. Ou seja, o nosso sujeito tem que estar no singular. Por isso que o nosso sujeito aqui nessa frase é o bandido. O bandido abriu as janelas. A janela está no plural? Não tem problema. Janela é o complemento. Então, lembrando, o sujeito sempre irá concordar com o verbo na questão de singular e plural. Se um é singular, o outro tem que ser singular também. Se um entrar no plural, o outro também tem que estar no plural. E isso vai auxiliar, como nesse caso aqui, a descobrirmos aonde está o sujeito. O sujeito aqui não pode ser as janelas, porque as janelas está no plural e o verbo está no singular. Se o verbo está no singular, o sujeito também tem que estar no singular. Então por isso que o bandido, que é o sujeito da nossa frase. Beleza, galerinha? Esse aqui é o nosso vídeo de hoje, falando rapidamente a respeito de sujeito e predicado. Nós temos vários tipos de sujeitos e nós temos vários tipos de predicados, mas nós não falaremos sobre eles ainda, porque, lembrando, estamos no caminho da vírgula. E para sabermos e para entendermos o caminho da vírgula, apenas falar sobre isso neste momento é mais que o suficiente. Beleza, galerinha? Obrigado por tudo, abraços para vocês e fui!